Prabhupada fez uma pausa. Isto é Vrindavana, disse ele. Para Prabhupada, o hábito de as pessoas simples de Vrindavana oferecer respeitos a um santo era uma expressão da essência de Vrindavana. Vrindavana era um dos poucos locais ainda existentes na Índia, onde até um homem comum cantava os nomes de Radharani e Krishna enquanto percorria a estrada. Compreender plenamente este fenômeno extraordinário era compreender Vrindavana. Um devoto quis saber de Prabhupada por que, se tantos residentes de Vrindavana eram almas caídas, então qual era o significado da declaração de que nascer em Vrindavana era ser liberado? Não disse, é só disse. Tá, Bimala, não posso adivinhar o que está no outro lado da página. Diz o livro de Krishna que afirmou o devoto que as pessoas de Vrindavana não necessitam de mestre espiritual. Krishna é o mestre espiritual delas. Nossa, não vi isso aqui, hein? Quanta coisa que... tô lendo, é a primeira vez que eu estou lendo. Pronto, ponto final. No livro Krishna, afirmou o devoto que as pessoas de Vrindavana não necessitam de mestre espiritual. Krishna é o mestre espiritual delas. Sim, replicou Prabhupada, elas têm um excelente mestre espiritual. Mas podemos ter um mestre espiritual e desobedecer-lhe? Então, qual é a nossa posição? Logo, aqueles que cometem absurdos em Vrindavana são caídos, mas também sua fortuna os acompanha, o fato de terem nascido em Vrindavana, mas eles desperdiçam esta fortuna. A terra estava muito seca. Prabhupada disse que Vrindavana estava se tornando como um deserto e que no futuro isto aconteceria de maneira bem marcante. Disse que isto era devido à impiedade. Vejo que no Ocidente, disse ele, nos Estados Unidos, na Alemanha, há muito verde, mas não aqui. Então os devotos perguntaram a Prabhupada, mas o Ocidente não é mais ímpio do que Vrindavana? Sim, disse Prabhupada. Cheguei até vocês no Ocidente e vocês não sabiam nada sobre Deus, Krishna. Nem sequer sabiam que estas coisas, consumo de carne e sexo ilícito, eram más. Mas quando disse-lhes que parassem, vocês fizeram isto. Porém, esta é a terra de Deus, Krishna, Vrindavana, e eles estão fazendo estas coisas aqui, portanto a situação é bem pior. E eles estão sendo punidos diretamente por Deus, Krishna. As caminhadas matinais de Prabhupada em Vrindavana eram tão estimulantes e iluminantes como suas palestras formais. Em 2 caminhadas matinais consecutivas, ele esboçou um plano abrangente mediante o qual poder-se-ia iniciar um colégio Varnashrama da ISKCON Hare Krishna. O Bhagavad Gita explica que, como segundo a natureza e ocupação da pessoa, dividir a sociedade humana em 4 ordens... esqueci alguma coisa aqui. O Bhagavad Gita explica como, segundo a natureza e ocupação da pessoa, dividir a sociedade em 4 ordens. Prabhupada disse que, embora os membros do movimento da consciência de Deus, Krishna, estivessem situados acima das divisões sociais, sacerdotes brahmanas, governantes kshatriya, comerciantes vaishya e classe baixa shudra, eles deveriam ensinar aos outros, agindo com perfeição dentro dessas divisões. Afinal, a ISKCON, o Movimento Internacional para a Consciência de Deus, Krishna é uma escola de mestres, e os mestres ensinam pelo exemplo. Nem todos tornar-se-iam sacerdotes brahmanas, mas todos poderiam atingir a mesma perfeição realizando para o prazer de Deus, Krishna, o seu dever específico. Ensinaremos a arte militar, disse Prabhupada, para o espanto de seus discípulos. Os soldados usarão barro sagrado na testa e marcharão dizendo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eles podem marchar com uma banda militar e combater. Para Prabhupada estabelecer
O sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais não parecia difícil. A ISKCON deveria dar o impulso iniciando com um colégio baseado no conceito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. Não deve haver desemprego, disse Prabhupada. Diremos: por que você está sentado indolentemente? Vá para o campo. Pegue este arado, pegue este boi, vá trabalhar. Por que você está sentado indolentemente? Este é o movimento para a consciência de Deus, Krishna. A ninguém deve ser permitido sentar-se e ficar dormindo. Todos devem se encaixar em algum emprego, seja como sacerdote brahmana, seja como governante, seja como comerciante. Por que deveria haver desemprego? Assim como este corpo está trabalhando, isto significa que a perna está trabalhando, a mão, o cérebro, o estômago. Logo, por que deveria haver desemprego? Parem com esse desemprego e verão que o mundo inteiro ficará pacífico, não haverá queixas. Até o desemprego é fabricado, né, Bimala? A fome fabricada é tudo má administração. Mas voltando ao ponto aqui, não haverá queixas se seguirem o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. É só olhar quanto mato, quando você viaja para qualquer lado é mato, e está todo mundo juntado na cidade, né, fazendo pecado, ao invés de fazer serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Esse mito da escassez é um mito, né? Isso aí é ilusão, né, Bimala? Não tem escassez. O mundo pode alimentar, 10 vezes mais, 15 vezes mais a população do mundo inteiro. É só ter boa administração. Mas não, o que tem é má administração, má distribuição, tudo mal. Todo mundo mal guiados pelos esses governos demoníacos. E tem gente ainda que acredita, né? Tem fé nesses políticos demoníacos, com suas más administrações, com suas administrações demoníacas. Todos sentir-se-ão felizes cantando Hare Krishna, assim como este campo aqui. Ninguém o está trabalhando, todos foram para a cidade trabalhar nas fábricas. Essa é uma civilização condenada. Numa caminhada matinal, quando já se aproximava o termo do festival de Vrindavana, um dos devotos mencionou que o festival estava quase encerrado e que os devotos voltariam a seus centros. Sim, disse Prabhupada, parando de caminhar. Sim, esta é a nossa verdadeira ocupação, ir e pregar. Enquanto os devotos tomavam providências para a sua viagem a Delhi, de onde prosseguiriam em frente, Giriraja chegou a Vrindavana trazendo notícias constrangedoras de Bombay. A prefeitura de Bombay negara-lhes permissão para iniciarem a construção de um templo. Segundo Giriraja, exigiam-se 2 permissões. Permissão para construir segundo as regras e regulações e um certificado de não objeção emitido pelo comissário de polícia. Ao expedir o certificado de não objeção, a polícia deveria considerar se o templo Hare Krishna criaria problemas de trânsito e se a presença de um templo Hare Krishna causaria tensões comunitárias ou religiosas. A prefeitura vinha protelando a permissão, dizendo que primeiro necessitavam desse certificado. E, por sua vez, a polícia dizia que necessitava da sanção da prefeitura para emitir o certificado, aquele famoso jogo de empurra, né? Giriraja vinha lutando com este caso burocrático, mas agora um comissário da polícia escrevera uma carta recusando-se secamente a dar o certificado. Segundo o comissário, o canto e dança público de Hare Krishna no templo Hare Krishna produziria incômodo. O relatório de Giriraja perturbou profundamente Srila Prabhupada. Você não deve perder tempo em objetar, falou ele para Giriraja em sua caminhada na manhã seguinte,
que o governo é completamente desqualificado. Os devotos puros estão sempre ocupados em canto e dança público de Hare Krishna, e o governo chama isso de incômodo. Ele poderia pelo menos ser um cavalheiro e dizer que não se deveria. Espera aí, estou virando a página aqui. Ele poderia, pelo menos, ser um cavalheiro e dizer que não se deveria amplificar o som enquanto as pessoas estivessem tentando descansar. Mas, bem ao contrário, ele disse que o canto e dança público de Hare Krishna é simplesmente um aborrecimento. Prabhupada disse que havia muitas pessoas cultas em Bombay e que elas também não apoiariam este julgamento. Você deve organizar todos os devotos de Deus, Krishna, continuou Prabhupada. O Bhagavad Gita diz que Satatan Kirtayanto Man. Em português, temos que sempre cantar Hare Krishna. Shri Krishna Chaitanya diz que Kirtaniya Sadahari. E este patife está dizendo que o canto e dança público de Hare Krishna é incômodo? Será que não é possível causar uma agitação contra isso? Que direito ele tem de dizer incômodo? Numa linguagem aprazível, ele poderia ter falado que o canto de Hare Krishna pode ser muito bom para os devotos, mas cria perturbação para os outros. Portanto, não podemos permitir que falasse assim. Mas, com tudo isso, eles não podem parar o canto de Hare Krishna. Porém, o seu comentário é que o canto de Hare Krishna aborrece. Cantar Hare Krishna é a cultura da Índia. Devemos fazer propaganda e organizar grupos de canto e dança público de Hare Krishna e lutar contra isso. Um dos homens do GBC propôs que, ao invés de voltar para o Ocidente, alguns devotos fossem para Bombay e organizassem protestos em massa. A princípio, Prabhupada aprovou este espírito, comparando ao protesto que o Senhor Krishna Chaitanya lançou contra o Qazi muçulmano, que interromperam o movimento de canto e dança público de Hare Krishna em Navadvipa. Mas, refletindo, ele decidiu que não seria aconselhável lutar contra o governo. Os devotos não podiam alimentar esperanças de ganhar semelhante luta, tampouco iria o povo apreciar isto. Prabhupada sugeriu que os devotos organizassem colossais programas de canto e dança público de Hare Krishna e mostrassem às pessoas de Bombay uma pregação positiva, convencendo-as do valor da consciência de Deus, Krishna. Quando o povo de Bombay convencer-se da importância da consciência de Deus, Krishna, disse Prabhupada, cuidará de que o templo Hare Krishna seja construído. Com uma atitude de urgência, Srila Prabhupada deixou Vrindavana e partiu rumo a Bombay. Sua instrução para Guru Dasa e os outros que ficariam em Vrindavana era que um renunciado ideal deve permanecer aqui para desafiar quaisquer Goswamis falsos, qualquer renunciados falsos. E estava cheio, né? Em Vrindavana. Mas se você também se torna falso, ele não pode desafiar, então você não pode desafiar. Vou ler de novo. Um renunciado ideal deve permanecer aqui para desafiar quaisquer renunciados falsos. Mas se você também se torna um falso renunciado, então você não pode desafiar. Bombay, 20 de março de 1974. Os discípulos e os membros vitalícios da ISKCON continuaram a debater com Srila Prabhupada a maneira de como confrontar a recusa do comissário de polícia de conceder permissão à ISKCON Hare Krishna para construir um templo na terra Hare Krishna. Por ironia, a propriedade da ISKCON era limitada de um lado por uma grande sala de cinema, e todas as noites, tanto antes quanto depois do filme, formava-se uma longa fila de carros. As buzinas e as centenas de pedestres andando de um lado para o outro criavam muito barulho e congestionamento. Se a vizinhança e o governo podiam tolerar o cinema, como podiam então impunemente chamar de incômodos os cantos de Hare Krishna?
Embora se voltasse para o caso específico da permissão governamental, Srila Prabhupada também pregava sobre o princípio mais importante de como o governo na era de Kali Yuga restringe a vida religiosa. A política do governo, disse ele, é que a religião é o ópio do povo. Os comunistas falam isso, né, Bimala? A política do governo, disse ele, é que a religião é o ópio do povo. Eles acham que religião é mero sentimentalismo, querem abrir matadouros e matar estas impertinentes vacas ociosas. Eles tiram a conclusão de que a religião não tem valor algum, portanto tomam a decisão de não encorajar a construção destes templos, Hare Krishna, e a realização deste canto de Hare Krishna. Do ponto de vista deles, isto é inútil. Alguns dos amigos de Prabhupada residentes em Bombay sugeriram que ele trabalhasse por intermédio do partido político Jan Sangh, que apoiava o hinduísmo, e assim formasse uma forte coalizão política. Mas Srila Prabhupada estava mais preocupado em utilizar esta oportunidade para pregar. Sugiro que façamos uma propaganda vigorosa, disse ele. Organizem reuniões em grandes salões, de modo que o público possa ao menos compreender que este movimento Hare Krishna é muito importante. Anunciem que falaremos sobre diferentes assuntos, e então eu virei e falarei. Apontem como presidente desta reunião um cavalheiro cortês. Influam na opinião pública, de modo que as pessoas venham e assinem. Sim, aqui deve haver um templo Hare Krishna. Provaremos através da evidência das escrituras védicas. Como afirma o Bhagavad Gita, Chaturvida Bhajante Man Jana Sukritinorjuna. Em português, esta palavra Bhajana, derivada de Bhajante, é utilizada com referência aos homens muito piedosos, Sukritina. O tipo oposto de homem é Duskritina, ou canalha. Assim, Bhajana, canto de Hare Krishna, é para o homem piedoso, como recomendado no Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é tido em grande estima mundo afora. E ainda assim ele acusou o canto de Hare Krishna de incomodativo. Que patife ignorante! Temos de tornar claro que o canto de Hare Krishna é muito importante. O Bhagavad Gita destina-se a solucionar todos os problemas materiais, mas as pessoas da Índia não o estão aceitando. Meus discípulos também podem falar e dizer, por favor, venham conosco, somos estrangeiros, mas sabemos que Krishna não é a favor disso ou daquilo. Então, por que vocês indianos estão carentes? Aceitem sua cultura. Aceitamos Krishna e Krishna diz que com o simples canto e dança público de Hare Krishna nos livramos de toda contaminação. Logo, por que não se unem a nós? O que há de errado? O que há de errado nisso? Está afirmado em sua escritura autorizada e adotamo-lo. E estamos nos sentindo melhor. Assim, por que vocês, jovens e educados cavalheiros, são tão indiferentes? Deve-se fazer esta espécie de propaganda. Srila Prabhupada abandonara a ideia de fazer agitação política direta, mas continuou a falar contra a decisão do comissário de polícia e a de deliberar quanto à forma de sobrepujá-la. Ele considerou o assunto de todos os ângulos possíveis, os prós e contras. A certa altura ele disse que se eles não conseguissem sanção para construir um templo, então deveriam construir um hotel. Estou tentando conseguir a sanção, disse ele. Caso vocês não deem permissão, então construiremos um hotel. Construir um hotel na frente e um templo nos fundos, sugeriu Tamal Krishna Goswami. Sim, replicou Prabhupada. E continuou a instruir os seus homens sobre como lidar com fatores oponentes. Assim como ocorreu com a luta para adquirir a terra, a luta atual também ameaçava tornar-se uma longa batalha legal. Contudo, Prabhupada permanecia sempre transcendental mesmo enquanto lutava, e mantinha suas atividades normais em Bombay, desfrutando do ameno clima tropical.
Embora ISKCON Hare Krishna possuísse um grande número de prédios de condomínio na terra de Juhu, os devotos viram-se impossibilitados de utilizar sequer um deles, já que todos estavam ocupados. Recentemente, porém, quando os inquilinos desocuparam um dos apartamentos, os devotos prepararam-no para Prabhupada. Era um local modesto, 2 pequenos quartos com uma cozinha diminuta, mas agora pela primeira vez Prabhupada tinha sua própria residência na terra Hare Krishna. Prabhupada gostava de se sentar na estreita varanda do lado de fora de seu apartamento e tomar a sua massagem ao sol. Estudando a terra de Juhu, com seus muitos coqueiros altos, suas longas folhas sendo agradavelmente açoitadas pela brisa, Prabhupada disse que a terra Hare Krishna era um paraíso. Os devotos eram felizes. Certo dia, durante sua massagem, Prabhupada percebeu, tá? Vou prestar atenção. Certo dia, durante sua massagem, Prabhupada percebeu que os empreiteiros aos quais permitia vir pegar cocos por um preço estabelecido também estavam arrancando as folhas para vender no mercado. Prabhupada deu um pulo e já de pé chamou da varanda: Chaitya Guru! Prontamente o devoto encarregado da administração do terreno apareceu perante Prabhupada. Não posso fechar os meus olhos, disse Prabhupada. Não há ninguém mais para ver estas coisas, vocês estão sendo enganados. Todas as manhãs, vários cavalheiros indianos acompanhavam Prabhupada enquanto ele caminhava ao longo da praia de Juhu. Sempre que Prabhupada criticava aqueles que eram tidos como grandes políticos e líderes espirituais da Índia, expondo quão pouco eles compreendiam o Bhagavad Gita, esses homens ficavam perturbados. Do mesmo modo, os discípulos de Prabhupada ficavam perturbados ao ouvir estes homens contrapondo-se a Prabhupada. Certo dia, quando Prabhupada criticou um cotadíssimo herói, um determinado doutor refutou, criticando a afirmação de Prabhupada de que a verdade absoluta era Krishna, a suprema personalidade de Deus. O doutor e outros alegaram que a verdade absoluta eram muitas coisas e que, em última análise, tudo era um. Os devotos mal puderam se conter, mas ainda assim Prabhupada sempre tratava esses homens como seus amigos. Entretanto, na madrugada do dia seguinte, Prabhupada em seu quarto disse a seus discípulos que estes homens na realidade eram impersonalistas. Agora teremos um programa, disse ele, no qual caminharemos na praia, mas apenas cantaremos Hare Krishna. Caso eles queiram conversar, simplesmente cantaremos Hare Krishna e todos nós apenas cantaremos Hare Krishna. Se eles desejarem, poderão caminhar conosco. Prabhupada, disse um devoto, eles ficarão inquietos se fizermos isto. Mesmo que eles não cantem Hare Krishna, disse Prabhupada, basta que eles fiquem ouvindo Hare Krishna e só com isso beneficiar-se-ão. A filosofia impersonalista é muito perigosa. Shri Krishna Chaitanya dizia que quem quer que a ouça está condenado. Um devoto perguntou por que um impersonalista se fazia passar por devoto de Deus, e Prabhupada disse que eles fazem isso para conseguir recepção popular por serem liberais com todos. Mas se uma mulher diz que é muito liberal e aceita qualquer homem, pode ser que isto pareça uma proposta liberal, mas não é boa. Durante a caminhada... Calma. Essa parte do livro está difícil de achar a página, de virar a página. Tá. Durante a caminhada, leremos o livro de Krishna, disse Prabhupada. Estou caminhando com meus discípulos. Se estes homens quiserem, podem acompanhar e ouvir. Mas caso queiram fazer perguntas, devem aceitar a resposta do mestre espiritual sem contrapor-se a ele. Não é isso mesmo? Na manhã seguinte, apesar de os desafiadores costumeiros não estarem participando da caminhada, Prabhupada mandou chamar Giriraja e ler o livro de Krishna, e ler alto o livro de Krishna. De repente, Prabhupada avistou
o grupo familiar de especuladores aproximando-se na direção oposta. Mas à medida que estavam mais perto, propositadamente desviaram-se do caminho de modo a evitar Prabhupada. Entretanto, um deles aproximou-se e, representando o grupo inteiro, informou a Prabhupada que eles não mais iriam caminhar com ele. Eles reuniram-se e decidiram que suas conversas com ele criavam demasiadas discussões e críticas. A Índia tem muitos santos, acrescentou o homem. Sou um policial, disse Prabhupada, e tenho de pegar o ladrão. Após alguns dias, o mesmo grupo reuniu-se a Prabhupada em sua caminhada e as discussões continuaram como antes. Alguns dos discípulos de Prabhupada ficaram perturbados, mas Prabhupada estava contente e, como um irmão mais velho, corrigia os seus amigos, ensinando-lhes a pura consciência de Deus, Krishna. A filosofia impersonalista é intragável para os verdadeiros devotos de Deus. Prabhupada tomava um jejum de frutas e nozes. Por volta das 11 da manhã, ele, de toalha, sentava-se na varanda, enquanto o seu servo o massageava com óleo de mostarda. Durante a massagem, Prabhupada frequentemente falava com alguns de seus devotos de bom bem, dando-lhes as necessárias instruções. Depois do almoço, ele descansava 1 ou 2 horas e, ao levantar-se, tomava um copo de água de coco ou caldo de cana frescos. De noite, ele reunia-se aos convidados e então, por volta das 10 horas, descansava. À 1 da manhã, levantava-se e sentava-se em sua escrivaninha, onde ficava sob uma tela de mosquito, a qual lembrava uma tenda, e ditava suas traduções e significados da coleção Chaitanya Charitamrita, até chegar a hora de sua caminhada matinal. Várias vezes ao dia, Prabhupada mandava chamar Giriraja e outros dirigentes de bom bem para consultar sobre a mais recente estratégia de como conseguir permissão de construir o templo Hare Krishna. Quando os amigos de Prabhupada residentes em Bombay visitavam-no, frequentemente encontravam-no no terraço do condomínio, sentado em lençóis de algodão brancos e recostado em almofadões brancos, pregando a filosofia do Bhagavad Gita durante aquela hora. Ele solicitava as suas visitas para ajudá-lo a estabelecer solidamente a consciência de Deus, Krishna, em Bombay. Certo dia, durante a massagem, Prabhupada confidenciou a seu servo: na minha idade, a maioria dos homens se aposenta. Não quero mais administrar, só desejo escrever um pouco. Prabhupada perguntou se havia algum lugar no mundo em que ele pudesse ficar por 6 meses, um local onde ele estaria completamente só, onde ninguém viria perturbá-lo e onde ele não receberia nenhuma correspondência. O servo de Prabhupada sugeriu Teran. Prabhupada analisou isso e então pensou em Nova Vrindavan. Ele falou sobre Mahatma Gandhi, que nem sequer podia dormir à noite, pois as pessoas viviam procurando, muito embora ele viajasse incógnito. Naquele mesmo dia, chegou de Paris uma carta de Bhagavan convidando Prabhupada a viajar por seus centros da ISKCON na Europa. Imediatamente Prabhupada ficou animado com este convite e ele disse que iria. Mas hoje mesmo, disse o seu servo, o senhor desejava partir e ficar sozinho. E Prabhupada riu. Isso não me será possível nesta vida. É melhor que eu fique viajando e morra no campo de batalha. Para um guerreiro é glorioso morrer no campo de batalha, concorda? Viajar ao redor do mundo 1 ou 2 vezes por ano tornara-se a rotina de Prabhupada. Ao descrever o seu próprio mestre espiritual, ele escrevera: aos hindus não se lhes permite atravessar o oceano, mas o Senhor envia os seus devotos para pregar em outros continentes. O preceito de que os hindus não cruzassem o oceano era para impedi-los de deixar a piedosa terra de Vrindavana, a Índia. Uma vez que... vou ler de novo. O preceito de que os hindus não cruzassem o oceano era para impedi-los de deixar a piedosa terra da Índia, uma vez que tantos indianos abandonaram sua cultura ao irem para o exterior.
Quando o Prabhupada ainda era uma criancinha, um de seus tios sugerira que um dia ele fosse a Londres e se tornasse um advogado, mas o pai de Prabhupada não concordara. Ele não queria que seu filho se expusesse aos hábitos pecaminosos do Ocidente. Anos mais tarde, Prabhupada fora realmente a Londres como pregador para mudar os hábitos dos pecadores. Por esta razão, o devoto de Deus deve viajar. Logo antes de partir para sua excursão na Europa, Prabhupada explicou para vários devotos em seu quarto que eles deveriam viajar e pregar. Disse que deveriam assim proceder enquanto eram jovens e então, quando fossem velhos e estivessem maduros na consciência de Deus, Krishna. E quando fossem velhos e estivessem maduros na consciência de Deus, Krishna, poderiam ir para Mayapur, retirar-se e simplesmente cantar Hare Krishna. É claro que quanto a mim, acrescentou Prabhupada, não sou tão maduro. Então não se retirou, né? Não se retirem, preguem até morrer, né? A mensagem é essa. Foi o que Prabhupada fez, Prabhupada falou isso e fez isso. Os devotos ficaram calados por um momento, mas então um arriscou, mas Srila Prabhupada, se o Senhor diz que não é maduro, então como poderemos sequer pensar que somos velhos ou maduros ou suficiente para nos retirarmos? E Prabhupada sorriu e disse que eram eles que teriam de tomar essa decisão sozinhos. Mas ele não era bastante maduro. Tamal Krishna Goswami disse, então nós também jamais ficaremos tão maduros a ponto de nos retirar, de podermos... Tá, vou ler de novo. Bimala, você fica me apressando, tá louco, hein? Tamal Krishna Goswami disse, então nós também jamais ficaremos tão maduros a ponto de podermos nos retirar. 18 de abril. Antes de ir para a Europa, Prabhupada respondeu a um convite de seus devotos no sul da Índia para durante 3 dias comparecer a um festival Hare Krishna numa grande tenda em Hyderabad. Entretanto, bastou que ele chegasse ao aeroporto de Hyderabad para um grupo de repórteres pedir-lhe que participasse de uma entrevista coletiva. Prabhupada consentiu e um repórter começou com uma questão filosófica técnica, indagando se a filosofia de Prabhupada era Adwaita ou Dwaita. O sul da Índia era tão calcado no antigo debate filosófico entre os devotos de Deus e os Shankararistas, que aqui um simples repórter estava preocupado com filosofias comparativas. Prabhupada não deu importância à pergunta. E que adianta discutir tais coisas se alguém é Dwaita ou Adwaita? Desafiou ele. Krishna diz que Anad Bhavanti Bhutani, Ana significa cereais. As pessoas faltam-lhes cereais. Os cereais são produzidos das chuvas e as chuvas do sacrifício. Logo realizemos sacrifícios. Devemos dividir a sociedade em 4 ordens. Talvez você seja Dwaita ou Adwaita, mas sempre precisará de cereais. O secretário de Prabhupada escreveu a Bhagavan em Paris, mantendo-o informado da localização e do programa de Prabhupada. Você pode contactar-nos aqui até 29 ou 30 de abril, após o que estaremos de volta a Bombay. Sua ideia de realizar festivais Hare Krishna parece boa. Aqui eles fizeram uma grande tenda de 3 dias, um festival numa grande tenda de 3 dias. A noite passada vieram cerca de 1000 pessoas, que se sentaram muito silenciosamente durante toda a palestra, e então empurraram-se para receber as bênçãos de Srila Prabhupada. Os devotos puseram sobre o palco as deidades e um assento elevado e montes de alimentos oferecidos a Deus para os convidados. Krishna Prasadam. 25 de abril. De Hyderabad, Srila Prabhupada voou para Tirupati. Ali na montanhosa Tirumala ergue-se o templo mais rico da Índia, onde reside uma deidade de Vishnu conhecida como Balaji.
Foi com muito respeito que os dirigentes do templo recepcionaram Srila Prabhupada e seu grupo, providenciando-lhes 2 cabanas ao lado da montanha. De acordo com o esquema do templo, as pessoas geralmente têm que esperar uma longa fila para poder ver a deidade. Uma vez que 15.000 pessoas entram no templo diariamente, poxa vida, Bimala, 15.000 pessoas entram no templo diariamente, e elas só têm direito a uma ligeira audiência com a deidade no altar. De um modo geral, os não hindus não têm acesso, mas Srila Prabhupada e seus discípulos tiveram a honra especial de receber uma audiência privativa da deidade Balaji. A deidade estava entronizada ao final de um longo santuário interno, cuja entrada era guardada por 2 grandes imagens de Jaya e Vijaya, os porteiros da morada eterna Vaikunta. A única luz do santuário interno vinha de tochas flamejantes afixadas nas paredes ou seguradas pelos sacerdotes brahmanas. Ao aproximarem-se da deidade no saguão, tradicionalmente muitos peregrinos exclamavam: Govinda, Govinda! Mas ao entrar, Prabhupada cantava: Govinda, Haripusha, Tamaham Bhajami. Mais tarde, em sua cabana, Prabhupada comentou que o fato de milhões de pessoas ir ver Balaji era uma prova de que, a despeito da propaganda do governo, as massas ainda sentiam-se atraídas a Deus, Krishna. Embora a maioria das pessoas talvez recorresse ao Senhor Krishna para aliviar-se do sofrimento material ou para conseguir dinheiro, contudo, ainda assim elas exclamavam o santo nome de Deus, Govinda. Um devoto perguntou a Prabhupada por que a deidade chamava-se Balaji. Balaji, disse Prabhupada, significa criança. Krishna como um vaqueirinho e não sob o seu aspecto de Vaikunta, a morada eterna. Prabhupada alegrou-se em ficar na cabana e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, da deidade. Sugeriu que em Nova Vrindavana se construíssem cabanas como esta e que a ISKCON Hare Krishna edificasse templos como o templo de Balaji, com sua cúpula de ouro e instalações amplas para receber visitantes. Certo dia, um funcionário do templo de Tirupati, enquanto visitava Prabhupada, mencionou que a coleta deles era de cerca de 40 lakhas de rúpias por mês. Prabhupada indagou como era aplicada a renda do templo. Quando o sacerdote deixou claro que a maior parte do dinheiro ia para a reforma dos prédios, Prabhupada replicou que reformar o templo era bom, mas propagar a mensagem de Deus, Krishna, por todo o mundo era melhor. Balaji é Deus, Krishna, disse Prabhupada. Deve-se propagar a sua mensagem. Ele desceu como o Senhor Krishna Chaitanya para nos ensinar. Prabhupada contou ao sacerdote como haviam tantas igrejas antigas em Londres que não estavam sendo utilizadas. Como se manterá o espírito do templo sem pregação? Perguntou Prabhupada. Então, jactancioso, o sacerdote disse que eles estavam construindo outro templo e instalando Panchopasana, 5 deidades que o impersonalista Shankaracharya recomendou para serem adoradas. Estavam fazendo negócios, né, Bima? Prabhupada ficou surpreso. Seu líder era Manudya, disse ele. Ele jamais recomendou Panchopasana. Durante os 2 dias em que ficou em Tirupati, Prabhupada ia 3 ou 4 vezes ao dia ver a deidade de Balaji. E sempre que ele ia, os sacerdotes tiravam do santuário interno todos os outros visitantes e permitiam-lhe uma audiência privada por tanto tempo quanto ele quisesse, postado à luz das tochas perante a mística forma de Balaji decorada de joias. Bombém, 29 de abril. Embora Prabhupada estivesse partindo para Roma em poucos dias, ele agora deparava
com um problema administrativo de seus projetos indianos. Tamal Krishna Goswami estava pedindo que Prabhupada lhe permitisse, vou ler de novo. Tamal Krishna Goswami estava pedindo que Prabhupada lhe permitisse ir para os Estados Unidos. Após 4 anos de administração na Índia, ele estava desejoso de tentar outra espécie de pregação. O seu amigo e irmão espiritual Vishnudhyana Swami satisfizera Prabhupada ao viajar em seu ônibus itinerante pelos Estados Unidos e convencera Tamal Krishna de que esta era a pregação mais oportuna. Srila Prabhupada, embora com relutância, aceitara a proposta. De certo seria bom para a pregação nos Estados Unidos e seria bom para Tamal Krishna. Mas que dizer da Índia? Mais uma vez, Prabhupada defrontava com o fato de que ele próprio era o único dirigente para a ISKCON Hare Krishna na Índia. Cuidadosamente, ele revisou um relatório recente das contas e despesas de Mayapur. Atento para que todo o dinheiro fosse empregado muito cautelosamente e gasto com o exato propósito a que se destinava, ele escrevera a Jayapataka Swami: deve-se gastar o dinheiro para a terra na aquisição de terras. Se eu enviar dinheiro para a construção de uma cozinha, deve-se gastá-lo nisto. Também, se você adquire terra, deve utilizá-la apropriadamente, 3 pontinhos. E se você produzir realmente alguns cereais e verduras, então por que falar em mais dinheiro para a manutenção? Para a manutenção necessitamos de 100 rúpias por cabeça, sem incorrermos no risco de adquirir terras e cultivar a mesma. Vejo que no momento só existem 20 homens por aí. É necessário um máximo de 2.000 rúpias para a manutenção. Não estou em condições de compreender tudo relacionado com o que você pretende fazer, mas esta é uma estimativa geral. Você tentou explicar numa longa carta aquilo que eu ainda não vivenciara. Neste ínterim, seguem os princípios acima. Deve-se aplicar o dinheiro naquilo a que ele se destina. Isto vai deixar a coisa bem clara. Tendo previamente recebido uma carta de Srila Prabhupada, Bhavananda e Jayapataka ficaram um pouco desanimados, achando que poderiam ter desagradado seu mestre espiritual, mas Prabhupada os reanimou. Sei que vocês estão trabalhando árdua e sinceramente. Não estou aqui para criticar, mas como líder da instituição ou mestre espiritual de vocês, cabe a mim descobrir os seus erros. Perante seu mestre espiritual, mesmo o Senhor Krishna Chaitanya reconhecia os seus erros. Reconhecer erros perante o mestre espiritual é uma boa qualificação, de modo que a pessoa se sujeita à retificação. Mas, se ela pensa que é inteiramente perfeita, então de nada adianta a retificação. Não fiquem magoados quando eu os corrijo. Este é meu dever fundamental. Chanakya Pandita diz que devemos encontrar erros nos discípulos e nos filhos, pois isto é bom para eles. Prabhupada também perscrutou a contabilidade de Vrindavana, da qual Gurudasa era presidente e Tejas, em Delhi, era o supervisor financeiro. Revendo o último pedido de Tejas, Prabhupada escreveu em resposta: estou anexando... Peraí, deixa eu virar a página. Estou anexando a lista de cheques solicitados por você por correspondência registrada. Só não estou enviando um cheque de 3.000 rúpias para roupas da deidade que deveriam ser pagas ao alfaiate Lalita Prasada em Vrindavana. Gurudasa e Jamuna é quem devem estabelecer um programa separado no qual haja coleta para a parafernália da deidade, não devendo incluí-la no capital de construção como foi por você solicitado. Além disso, aconselhei que Gurudasa não pagasse nenhum alfaiate, mas que ocupasse nossas próprias devotas em fazer as roupas das deidades.
Prabhupada também encontrou uma séria inconsistência na contabilidade que ele assinalou para que Tejas corrigisse. Segundo o meu talão de cheque, após preencher o último cheque de 17.600 rúpias, há um saldo de apenas 18.745 rúpias e 81 centavos de rúpias. Mas você está indicando um saldo de 100.313 rúpias. Por que a diferença? Envie-me um extrato completo da conta. Urudasa e Tejas asseguraram a Prabhupada que o Krishna Balarama Mandir, o templo Hare Krishna, estaria pronto para ser inaugurado em julho de 1974. O próprio Prabhupada desenhou os cartões de convite e pediu que fossem impressos e mandados para pessoas importantes. O fundador Acharya e os membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, solicitam o prazer da companhia do Senhor e da Senhora, espaço, para pôr o nome deles, durante sua visita à cerimônia de instalação do templo Krishna Balarama Mandir, de 8 a 10 de agosto, ocasião em que ser-lhes servida, até esse nome aqui descontrola qualquer um, Bimala, Krishna Prasadam. Assinado Gurudasa Adhikari, presidente local, A.C. Bhaktivedanta Swami, fundador Acharya, Surabhidasa Adhikari, secretário. Restando apenas 3 meses, os planos de Prabhupada eram de viajar de maio até julho, dando permissão para que fosse transferido para Vrindavana, capital de Delhi. Ele partiu. Ele voltaria em 3 meses para a grande cerimônia de inauguração. As primeiras 2 paradas de Srila Prabhupada na Europa foram em Roma e Genebra. Em ambos os locais, os devotos conseguiram muitos programas de conferência externa, bem como tomaram providências de que convidados importantes se reunissem a Prabhupada em seu aposento. O templo Hare Krishna de Roma era uma pequena casa num movimentado cruzamento perto da Piazza Lodi. O trânsito era implacável, com seu barulho penetrando os aposentos de Prabhupada no interior do prédio do templo. Espero que o barulho do trânsito não o incomode demais, desculpou-se Dhananjaya, o presidente do templo. Não, replicou Prabhupada, este som é muito agradável. Isso significa que esta é uma parte muito importante de Roma. Esta localização é muito boa. Prabhupada queria que os centros Hare Krishna e os templos Hare Krishna fossem no centro da cidade, Bimala? Onde todo mundo está, E não em lugares afastados, em lugares ermos, onde não passa ninguém, onde não mora ninguém, onde não vai ninguém, tá? Já parei de falar. Na Vila Borghese, num auditório de hotel construído para acomodar 500 pessoas, Prabhupada falou perante uma audiência formada por mais de 1.000 frequentadores. Prabhupada ficou satisfeito ao ver os italianos reunirem-se com semelhante entusiasmo, comportando-se como se fossem receber as bênçãos do Papa. Eram piedosos, mas não se lhes ensinara adequadamente como ocupar-se a serviço do Senhor Krishna. Ele disse que este era o grande defeito. Embora os devotos houvessem conseguido um encontro entre Prabhupada e o Papa estava doente, de modo que Prabhupada encontrou-se com o cardeal Pignedoli, que estava encarregado das relações não cristãs. Ao voarem para Genebra, Prabhupada e seus secretários avistaram, vou prestar atenção, pare de me pressionar. Ao voarem para Genebra, Prabhupada e seus secretários avistaram os nevados Alpes. Este é um local muito perigoso, observou Prabhupada enquanto o avião voava acima dos picos alpinos. Muitos aviões colidiram aqui. Em Genebra, o prefeito ofereceu a Prabhupada uma recepção oficial. Tudo ocorreu regularmente segundo o protocolo diplomático.
Em seguida, o prefeito perguntou francamente: se todos se tornassem como o Senhor está dizendo, Hare Krishnas, a economia não seria ameaçada? E Prabhupada disse que não, e citou o mesmo verso que dera aos repórteres da imprensa em Hyderabad. Os cereais são produzidos pelas chuvas, que por sua vez são produzidos através do sacrifício a Deus, Vishnu. Prabhupada sugeriu que se os homens cultivassem suas próprias terras e mantivessem vacas, não teriam quaisquer problemas econômicos. Os devotos conscientes de Deus, Krishna, poderiam trabalhar em todas as esferas de vida da sociedade. De fato, eles poderiam ensinar como organizar a sociedade segundo os princípios conscientes de Deus, Krishna. Ao retornar para o templo, Prabhupada perguntou: minhas respostas estavam corretas? Um dos devotos replicou que achava que o prefeito considerava que os devotos eram pedintes. Por isso, disse Prabhupada, falei-lhes sobre lavrar a terra. Não somos pedintes, estamos dando o conhecimento mais elevado. Dei-lhe uma cópia do Bhagavad Gita, o conhecimento máximo. Ele não pôde nos dar nada. Logo, quem é o pedinte? Prabhupada aceitou um convite em Genebra para falar na Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas. Ele também teve no templo um encontro com o indologista Jean Hubert e com vários cientistas e professores. Karandara, um dos principais discípulos de Prabhupada, veio visitá-lo em Genebra. Karandara sentiu-se incapaz de seguir à risca os 4 princípios reguladores, deixar o movimento Hare Krishna 4 meses atrás. Até então ele fora o dirigente que liderava a ISKCON Hare Krishna dos Estados Unidos. E Prabhupada dependera bastante dele para tratar com seus impressores da Dei Nippon, para coordenar a distribuição de livros e para coletar fundos de todos os templos dos Estados Unidos. Desde que saíra, Karandara havia sentido muito remorso, tivera uma mudança interior e telegrafara a Prabhupada dizendo que queria voltar e mais uma vez se render a seus pés de lótus. Srila Prabhupada recebeu com alegria sua decisão e Karandara voara imediatamente para Genebra. Após falar algumas horas com Karandara, Prabhupada decidiu que ele seria o homem mais indicado para assumir as pesadas responsabilidades do GBC da Índia. Ele deveria estabelecer a sua sede em Bombay e ajudar os devotos a conseguir o certificado de não objeção. Era uma ousada medida de Prabhupada, tomando por base a confiança em seu discípulo e a necessidade imediata de uma liderança consciente de Deus, Krishna, na Índia. Ele mandou o seu secretário datilografar imediatamente uma carta aos líderes dos templos de Hyderabad, Bombay, Calcutá, Mayapur, Delhi e Vrindavana, autorizando a designação de Karandara como o novo comissário do corpo governante da Índia. É para mim um grande alívio, escreveu Prabhupada. Por favor, deem-lhe toda a cooperação e trabalhem em conjunto em prol do avanço de nossa missão de tornar o povo da Índia consciente de Deus, Krishna. 2.500 pessoas na audiência, bem como 50 devotos no palco, aguardavam o aparecimento de Srila Prabhupada no La Salle Pleyel em Paris. Após o canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada iniciou a sua palestra mandando um devoto ler na Bíblia o Evangelho segundo São João. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus. Prabhupada falou então sobre o poder do santo nome de Deus como um som transcendental, Hare Krishna, Hare Rama. Muitas pessoas na plateia eram estudantes radicais, que vieram com o único propósito de causar problemas. E Srila Prabhupada fez uma analogia que os agitou, comparando a existência da alma condicionada no mundo material, a punição recebida pelo cidadão ao quebrar as leis do Estado.
Assim que Prabhupada disse que os cidadãos desobedientes seriam punidos, os alunos puseram-se a vaiar e gritar. Ele falava em inglês e sua discípula Jyotirmai Devidasi traduzia cada frase no microfone. Quando os estudantes começaram a gritar, Prabhupada voltou-se em direção a Jyotirmai e perguntou: o que eles estão dizendo? Eles não gostam do exemplo que o Senhor deu, replicou ela, pois não gostam do governo daqui. E Srila Prabhupada replicou então aos desafiadores: talvez vocês não gostem disso, mas o fato em si é que se vocês quebram as leis, serão punidos. Tá vendo? É por isso que demoniocracia não funciona, né, Bímola? Gente ignorante votando em ignorantes, governo ignorante. Ninguém gosta de governo ignorante, né? Mas quem colocou eles lá? Os ignorantes. Tá, ele estava falando sobre a lei absoluta do karma, mas os estudantes radicais levaram isto para o lado político. Eles continuaram esbravejando contra Prabhupada. Um homem deu um salto e bradou bem alto em francês: o senhor pode estar falando de coisas espirituais, mas uma coisa que eu jamais faria é me sentar num trono e exigir que as pessoas curvem-se a meus pés. Com essas palavras a audiência pôs-se a aplaudir e assobiar e cantar as palavras Parterre, ou coisa parecida, Parterre, Parterre. Não vou nem falar nada, viu? Parterre, Parterre. Com bolaché na boca, para falar assim em francês, para falar francês tem que encher a boca de bolacha, viu? Com a boca cheia sai essas Parterre, Parterre. Aqui também Prabhupada pediu a tradução. Jyotirmai falou-lhe que eles estavam bradando: desça, 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 desça. Aquela coisa do povo, né? Rebatendo o desafio, Prabhupada diretamente no microfone falou com firmeza: eu poderia ficar no chão e nesse mesmo chão falar com vocês também, mas não vamos ficar pensando que com... Oh Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Tá, vou ler de novo aqui. Eu poderia... Não conseguia virar a página, Bímola. Eu poderia ficar no chão e nesse mesmo chão falar com vocês também, mas não vamos ficar pensando que com isso vocês iriam compreender melhor. Se vocês conhecerem a ciência da consciência de Deus, Krishna, então também podem se sentar num assento elevado e eles curvar-se-ão a seus pés. A réplica potente de Prabhupada provocou silêncio no auditório, como se sua resposta tivesse satisfeito os desafiadores. De repente, um homem negro saltou sobre o palco e dirigiu-se à audiência do teatro. Ele começou falando em defesa de Prabhupada e dos devotos, mas então pôs-se a falar contra eles. Finalmente começou a falar incoerentemente, e Prabhupada virou-se para os seus discípulos no palco e disse: tudo bem, vamos cantar e dançar Hare Krishna. Os devotos se levantaram com tambores e símbolos de mão e começaram um canto e dança público de Hare Krishna tonitruante. A maioria das pessoas na audiência também aderiu e os protestos foram abafados. Após esta cena tumultuada, enquanto ia de volta ao templo, Prabhupada disse que no futuro eles não deveriam dar-lhe um assento elevado na qual ele estivesse de se sentar ao falar perante audiências públicas. No futuro eles deveriam dar-lhe como assento uma simples almofada. Ele também duvidou do valor de explicar filosofia para audiências tão grandes. Pelo resto de sua permanência em Paris, ele falou para grupos menores que de fato estavam interessados em ouvi-lo. Frankfurt, 18 de junho. Quando Prabhupada chegou, Hansadutta e um grande grupo de devotos seguindo numa procissão de 20 carros e caminhonetas acompanharam-no até as cercanias da cidade, onde foram ao centro da ISKCON Hare Krishna, a Skulsrittershof ou coisa parecida. Um castelo sobre uma colina. Meu coração alegra-se quando ouço um tambor
numa aldeia alemã, disse Srila Prabhupada. Os devotos mostraram a Prabhupada o esculos, ou coisa parecida. O aposento central era um amplo salão térreo com um teto de 2 andares de altura. Uma sacada no 2º andar que dava para o salão conduziu aos aposentos de Prabhupada. Enquanto Srila Prabhupada estava em seu quarto, devotos provenientes dos centros de toda a Alemanha e de Amsterdã reuniram-se no pavimento térreo, onde realizaram um canto e dança público de Hare Krishna entusiasticamente selvagem. Após meia hora, Hansadutta apareceu no corrimão e gesticulou para que os devotos subissem ao quarto de Prabhupada. De alguma forma, os devotos deram um jeito de apertadamente ficar dentro dos aposentos de Prabhupada, ou de pelo menos colocarem-se no corredor onde de pé olhavam enquanto sentado e descontraído Prabhupada falava informalmente. Trabalhei arduamente na minha vida inteira, disse ele. Nunca gostei de ficar sem fazer nada. Assim, serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, significa viver ocupado a serviço de Deus, Krishna, e não o que fazem os servos em Calcutá. Eles recebem uma ordem e então vão para o parque da Lose e dormem o dia inteiro. Então, ao voltarem bem tarde, o amo pergunta-lhes: onde estivesse o dia todo? E eles respondem: eu estava ocupado trabalhando para o Senhor. Dessa maneira, não compreendem. E Prabhupada riu, e todos os devotos também puseram-se a rir, embora a maioria deles fosse muito pouco familiar com o inglês. Prabhupada citou então a profecia do Senhor Krishna Chaitanya de que seu nome seria ouvido em todas as cidades, vilas e aldeias. Disse que o fato de os devotos cantarem Hare Krishna nas aldeias da Alemanha estava cumprindo esta previsão. Mas, infelizmente, acrescentou ele, as pessoas se opõem exatamente como o homem que está sendo salvo do perigo. Deu o exemplo de um homem que sobre um terraço soltava uma pipa. Quando outro homem percebeu que ele estava a ponto de cair do telhado, ele gritou: cuidado, você está em perigo. Ao que o homem no terraço ficou irado e disse: que é isto? Você atrapalhou o meu movimento. Prabhupada disse que qualquer cavalheiro alertará caso veja outrem em perigo, mesmo que este possa objetar. Na Alemanha, os devotos de Prabhupada acompanharam-no a programas de palestras em cidades circunvizinhas, e embora a maioria das pessoas não o recebesse com muito entusiasmo, os devotos ficaram mais decididos do que nunca a dar as suas vidas a serviço de Prabhupada e de Deus, Krishna. Em seus programas públicos, ele sentava-se numa pequena almofada, de modo a não voltar a despertar a indignação de pessoas incapazes de compreender a tradição do mestre espiritual. Num programa, um comerciante abastado que tinha 2 filhos que eram discípulos de Prabhupada perguntou-lhe: como pode um crocodilo do rio Nilo nadar num rio alemão? Em outras palavras, como pode o Senhor transplantar para a Alemanha uma cultura estrangeira que tem hábitos e trajes indianos? Podemos nos tornar conscientes de Deus, Krishna, mesmo enquanto usamos paletó e gravata, respondeu Prabhupada. Este canto de Hare Krishna não seria auto-hipnose? Perguntou outro homem. Peraí, deixa eu virar a página. Tá, vou ler de novo. Este canto de Hare Krishna não seria auto-hipnose? Perguntou outro homem. Não, respondeu Prabhupada com determinação. Ele é purificação. E a coisa continuou nestes moldes, a maioria desafiando, e havia poucas perguntas sinceras. Enquanto Prabhupada esteve em Frankfurt, 2 visitantes distintos e interessados vieram vê-lo. O padre Emmanuel, um monge beneditino, e o barão von Durken, um proeminente filósofo e escritor espiritual alemão. Ambos sentiram-se atraídos pelas explicações filosóficas de Prabhupada, e por vários dias acompanharam-no em suas caminhadas matinais.
A próxima parada de Srila Prabhupada foi na Austrália. Ele arquitetara um roteiro através do qual compareceria a 3 festivais de carros do Senhor Jagannatha em 3 cidades. Primeiro em Melbourne, e então uma semana mais tarde em Chicago, e 2 dias mais tarde em São Francisco. Então ele iria para Los Angeles, Dallas e Nova Vrindavan, sincronizando tudo em função de seu regresso a Vrindavana, a ocorrer por volta de 25 de julho para participar da inauguração do templo Krishna Balarama Mandir daí a 2 semanas. Agora ele regularmente referia-se à data da inauguração do templo Krishna Balarama Mandir como uma época em que muitos devotos de todo o mundo poderiam ir a Vrindavana para reunir-se a ele. Em 17 de junho, escrevera da Alemanha para Jaya Hari em Londres. Desculpem. Peraí, deixa eu tomar água, Bima. Atualmente estou viajando pela Europa e nas últimas semanas conduzi muitos programas em Roma, Genebra, Paris e agora a Alemanha. Portanto, não tenho tempo para estudar cuidadosamente suas propostas e tomar uma decisão quanto às mesmas. Seria bem melhor se você pudesse vir encontrar-se comigo pessoalmente após eu terminar esta presente peregrinação. Planejo ir a Vrindavan para o aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, para as cerimônias da instalação de nosso templo Krishna Balarama Mandir. E se você puder vir me ver em Vrindavana, eu ficaria contente em discutir e planejar com você o que é melhor para as suas atividades de serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Após um voo de 20 horas que o levou de Frankfurt para a Austrália, os devotos de Rolls-Royce emprestado foram buscar Prabhupada no aeroporto de Melbourne. Os repórteres da imprensa não perderam tempo em perceber a presença do carro. Divina Graça vem andando de Rolls-Royce. Lia-se numa manchete. A história iniciava. Ontem, com muitas reverências, 60 jovens devotos Hare Krishnas recepcionaram na cidade de Líder Terrestre. Desculpem. Estava pensando aqui nos repórteres. Só noticiando o que não precisa, né, Bímola? Ou não entendendo o que está... Não sabe nada, não sabe nem o que está fazendo, né? Ontem, com muitas reverências, 60 jovens devotos Hare Krishna recepcionaram na cidade seu líder terrestre, mas sua recepção oficial em Melbourne foi bastante fria. Outra história começava assim... Hoje em Tullamarine, um Rolls-Royce guiado por um chofer encontrar-se-á com o fundador da seita antimaterialista Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Outro jornal mostrava uma grande foto de Srila Prabhupada sorrindo e trazia a manchete: SDG está aqui para caçar-nos. A história começava. Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, está aqui para salvar-nos da vida de cão. A menos que cultivemos algum conhecimento transcendental, alerta SDG, resta-nos a mentalidade canina. Esse aí falou a verdade, Bima. Sem entender, né? A cobertura que a imprensa deu à visita de Prabhupada não terminou com reportagens sobre sua chegada ao aeroporto. No dia seguinte, enquanto os devotos estavam preparando os carros do Senhor Jagannatha, um incidente extraordinário provocou manchete de primeira página no The Herald. Seita Hare Krishna utiliza dossel para salvar mulheres do escritório em chamas. Monges da seita Hare Krishna seguraram o dossel de lona pintada, um dos itens de sua carroça religiosa, utilizando-o como rede de proteção, de modo que aos berros 5 mulheres pudessem, ontem em Melbourne, pular seguramente de um prédio de 3 andares que estava em chamas.
No artigo havia 2 fotos mostrando os Hare Krishnas segurando o grande dossel de lona. Embora a imprensa fosse incapaz de compreender o amor que os discípulos devotavam a Srila Prabhupada, o salvamento foi algo com que todos puderam solidarizar-se. Um colunista do The Australian escreveu: o fato... Posso continuar? O fato que faz o salvamento duplamente impressionante foi o uso de um tapete sagrado, não simplesmente um que se usa em dormitório comum para a missão de salvamento. Tecia-se o tapete para ser utilizado amanhã num festival religioso em Melbourne. Com muito recato, o colunista especulou se o tapete sagrado dos devotos ainda teria alguma utilidade de, no festival religioso, ser utilizado como um dossel para sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vejam só, o Swami não é um desses Swamis ordinários, ele é o fundador do movimento Hare Krishna, e o grupo inteiro descreve-o como o Senhor do Universo. No entanto, porta-vozes dos devotos divulgaram que o tapete seria utilizado no festival Hare Krishna. O incidente trouxe boa publicidade para o festival Hare Krishna realizado no dia seguinte, quando o Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, e Srila Prabhupada, o seu devoto puro, conduziram uma procissão de carros do Senhor Jagannatha através das ruas principais de Melbourne. A respeito da cobertura publicitária, Prabhupada dissera que simplesmente imprimir os santos nomes Hare Krishna beneficiaria imensamente os leitores, independente do fato de os santos nomes serem mencionados com reverência ou com desrespeito. Amoga comenta: Prabhupada encontrou-se com o Senhor Jagannatha na City Square, perto da Câmara Municipal. Havia um assento elevado na carruagem, mas ele preferiu caminhar perante as carruagens, onde ficaria diante das formas de Deus, do Senhor Krishna Chaitanya e outras. Prabhupada estava usando um gorro de lã dourado, uma túnica de gola rolê, cor de pêssego, e refulgentes calças e camisas alaranjadas. Em torno de seus ombros, usava uma chadar de seda branca e usava uma guirlanda de orquídeas e muitas flores amarelas. Era inverno em Melbourne e estava bem frio, mas ele erguia suas mãos para o alto e cantava e dançava Hare Krishna. Tínhamos cerca de 11 tambores novos. Havia também 3 homens tocando grandes tambores de marcação, e todos nós formávamos um círculo ao redor de Srila Prabhupada. Foi estático, todos tocando tambores, cantando Hare Krishna, e o próprio Prabhupada cantando na parada, percorrendo a cidade. Prabhupada marchava com poder transcendental, simplesmente conquistando a cidade, descendo direto pela rua Swanson. Sabapati comenta: no que se refere ao clima, não fazia um dia muito agradável. Prabhupada encontrou-se com o carro do Senhor Jagannatha na esquina da rua Swanson com a rua Burke, e de lá ele seguiu liderando o Hare Krishna. Caminhou pouco mais de 3 quilômetros. Todos os devotos iam fazendo canto e dança público de Hare Krishna em 3 grupos diferentes. Mas quando Prabhupada reuniu-se à procissão de carros do Senhor Jagannatha, todos nós ficamos a seu redor. Ele estava liderando a procissão. Incrível, né? Como, entre aspas, coincidiu, né? Que está acontecendo esse festival de carros do Senhor Jagannatha no mundo inteiro, nesse exato momento. Atrás dele estava uma forma de Deus do Senhor Krishna Chaitanya, a qual media quase 4,5 metros, seguida de 3 carros de deidades, né? Carros do Senhor Jagannatha. Normalmente 3 carros do Senhor Jagannatha, Baladeva e Subhadra, um carro para cada um. De vez em quando Prabhupada parava na procissão, voltava-se e fixava os olhos no Senhor Krishna Chaitanya.
Ele ficava simplesmente postado e por poucos minutos olhava para o Senhor Krishna Chaitanya e então virava-se novamente e liderava a procissão Hare Krishna. Foi uma experiência tão estática que dava a impressão de que Prabhupada conquistara Melbourne e a Austrália. Gaura Gopala comenta: durante toda a cerimônia eu fiquei bem perto de Prabhupada, percutindo o tambor. Ele particularmente gostava de cantar uma melodia o tempo todo. Ele erguia suas mãos no ar e ele dançava Hare Krishna. Vaikuntanata comenta: a parada de carros do Senhor Jagannatha prosseguia e Prabhupada estava caminhando e, a um dado momento, ele me pediu: consiga-me um pouco de água. Fiquei tomado de pânico, pois não havia lugar algum onde pudesse conseguir água. Assim, fiquei inteiramente dependendo de Krishna e o mais rápido que pude, saí correndo em direção a uma casa e pedi às pessoas um pouco de água. Elas me deram e voltei correndo até Srila Prabhupada. Contudo, enquanto conseguia esta água, apareceu um grande arco-íris e realmente começou a chover um pouco. Era um arco-íris muito nítido e a extremidade do arco-íris caía bem no topo do imenso prédio onde o carro do Senhor Jagannatha parou. Harishauri comenta: há um local enorme, os prédios de exibição, e havíamos alugado uma seção dele, onde o terraço tinha cerca de 25 metros de altura. Assim, os carros do Senhor Jagannatha foram levados para dentro com os topos abaixados, e então dentro do salão ergueram-se novamente os topos. Todos os 3 carros do Senhor Jagannatha foram trazidos para dentro e os topos foram içados. Então Srila Prabhupada entrou e todos estavam sentados. Havia ali cerca de 1000 pessoas. Srila Prabhupada sentou-se firme no assento elevado no próprio carro do Senhor Jagannatha e desse mesmo lugar proferiu uma palestra. Sabapati comenta: embora fizesse um dia frio e bem desagradável, havia 1000 pessoas naquele prédio de exibição. A palestra de Prabhupada foi breve. Ele agradeceu a todos que, juntando forças, acompanharam o movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. Ele informou a todos que apreciava muito o fato de eles terem vindo ver o Senhor Jagannatha e de estarem participando. Disse que, na verdade, todas estas atividades de cantar e dançar Hare Krishna eram devidas a Shri Krishna Chaitanya. Como era de se esperar, os jornais de Melbourne publicaram sobre o carro do Senhor Jagannatha: um dia para símbolos e cantos, carruagens, tá, Bima, vou virar aqui. Chega na hora de virar a página, complica um pouco. Tá, vou ler de novo aqui. Como era de se esperar, os jornais de Melbourne publicaram sobre os carros do Senhor Jagannatha, o Festival de Carros do Senhor Jagannatha. Um dia para símbolos e cantos de Hare Krishna. Carruagens elevam-se acima do Swami. Um jornal publicou: não deixe Krishna alarmá-lo, clérigo. A visão dos jovens Hare Krishna nas ruas de Melbourne não deve alarmar os australianos nem fazê-los zombar, disse o Rev. O Rev Gordon Powell ontem na igreja Scottish. Ele disse que a seita Hare Krishna podia ser um indício de que a juventude moderna voltava a fazer o pêndulo balançar em direção aos valores espirituais e virtudes tradicionais. O artigo elogiava a reação contra o materialismo extremo, manifestada pelos devotos Hare Krishna, e relatava os eventos da parada de carros do Senhor Jagannatha. O reverendo Powell, bispo principal da igreja anglicana de Melbourne, fizera uma visita a Srila Prabhupada, e esta resultara no comentário do sermão dominical do bispo, quando ele expressara que os Hare Krishnas não causavam alarme.
Srila Prabhupada considerou os comentários do bispo como muito importantes. Durante a semana em que permaneceu em Melbourne, Prabhupada compareceu a um grande programa no auditório municipal onde inspirou um canto e dança público de Hare Krishna longo e estático com 1000 pessoas dançando num círculo perante a deidade do Senhor Krishna, Chaitanya. Ele também visitou o Instituto de Ensino St. Pascal, um seminário franciscano cujos monges deram-lhe uma boa acolhida. Os seminaristas fizeram perguntas filosóficas inteligentes, tendo um deles indagado o que Prabhupada achava do fundador deles, São Francisco de Assis. O seminarista apresentou uma descrição sucinta de como São Francisco via tudo no universo como tendo relação com Deus, dirigindo-se às criações da natureza como irmã árvore, irmão pássaro e assim por diante. Prabhupada replicou que a atitude de São Francisco era consciência divina de primeira classe. Aquela que os seguidores não têm, né? Tá, ninguém perguntou, tá bom, Bima. Infelizmente. Naquela mesma noite, Prabhupada encontrou-se em seu quarto com o vigário-geral da Igreja Católica Romana na Austrália, o reverendo J.A. Kelly. Prabhupada tocou uma gravação de sua aula matinal no St. Pascal e em seguida o reverendo pediu que Prabhupada pousasse consigo para uma foto que seria impressa no periódico religioso que eles editavam. Aqui também os jornais noticiaram: o Swami espalha a mensagem de unidade. Ontem os claustros, normalmente serenos da União Teológica Diarra Católica Romana, ecoaram o cantar de Hare Krishna, Hare Krishna. Não importa a religião, não importa a que religião pertençamos, contanto que amamos e sirvamos a Deus, disse Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Devemos nos libertar da doença do materialismo, caso contrário sempre haverá carência. Após a discussão, o presidente do Conselho de Representação Estudantil do Instituto, o seminarista franciscano Patrick McClure, 25 anos, disse que parecia haver um consenso em muitas áreas. Concordamos em particular com a necessidade de rejeitar o materialismo, disse ele. O senhor McClure disse que o encontro informal refletia uma abertura e tolerância por parte da Igreja. Talvez eles tenham algo a dizer-nos, comentou ele. 1º de julho, em Melbourne, Prabhupada ditou uma carta a ser enviada a Gurudasa em Vrindavana. Faltavam menos de 6 semanas para a programada inauguração do templo Krishna Balarama Mandir, e Srila Prabhupada não recebera relatórios regulares de Vrindavana. Ele estava atento a que tudo estivesse devidamente pronto para uma cerimônia pomposa. Meu querido Gurudas, por favor, aceite minhas bênçãos. Restam-me apenas 2 dias na Austrália e após isso irei para os Estados Unidos. Desse ínterim desejo dar-lhe algumas instruções a respeito de nossa instalação no aniversário de Krishna Janmashtami em Vrindavana. A coisa principal é que a cerimônia seja conduzida por nossos homens. Não temos que depender do auxílio de pessoas que nem sequer comem conosco, considerando-nos inferiores. Por todo o mundo, em Paris, Nova York, Austrália, etc., nossos homens e mulheres estão realizando magnífica adoração à deidade e isto me deixa muito orgulhoso. Não há razão alguma para pensarmos que dependemos de qualquer Goswami indiano a fim de conduzir nossa cerimônia em Vrindavan. Espero que você entenda isso e convença-se disso e deixe-os vir como convidados, mas quanto às atividades ficarão sob nosso controle. Você também pode providenciar a presença dos atores dramáticos do Govinda, bem como a participação de nossos próprios atores. Deve haver bastante alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, para se distribuir a quem quer que venha por todo o dia. A cozinha não deve parar, portanto fique alerta para que haja suficiente estoque de arroz.
arroz, farinha, manteiga clarificada. Deve-se dar especial atenção aos membros vitalícios e convidá-los. Tomaremos conta de nossos próprios assuntos. Caso eles venham, isto é bom, mas se não, tomaremos conta. Quanto ao que nos toca, devemos fazer tudo com muito esmero. Devem-se convidar todos os dignatários de Maturai e Vrindavan, também os Goswamis e irmãos espirituais. Convide também os Maravadis locais e também os Partakas. Distribuindo um cartão de convite geral, praticamente convidaremos a todos. Todos os habitantes de Vrindavana serão convidados a vir ver a deidade e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Deve haver um arranjo especial para os membros vitalícios, o Sr. Birla e muitos outros visitantes respeitáveis. Não há por que poupar dinheiro, que se faça um arranjo nota 10 de primeira classe. Krishna irá arcar com todas as despesas, por conseguinte tente fazer tudo bem primoroso. Primoroso significa suficiente estoque de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, e decorações no templo tão pomposas quanto possível. Jamuna, Mandira e Jayatirtha podem se encarregar do guarda-roupa, pois nisto eles são peritos. A direção chástrica pode ficar a cargo de Pradyumna. Também o senhor Jaipurna de Karnapur veio me ver, de modo que deve-se fazer um convite. Convide todos os templos e sannyasis locais. Não tive notícias de Pranava, mandei-lhe um telegrama, mas não houve resposta alguma. Todo o trabalho administrativo deve ser feito combinadamente. Não briguem uns com os outros, essa é minha única ansiedade. Até 25 de julho estarei partindo para Vrindavan. Enquanto isso, responda-me para Los Angeles, seu eterno bem-querente A.C. Bhaktivedanta Swami. Enquanto o Gurudas era diretamente instruído em como proceder quanto à cerimônia, quase todos os outros devotos a quem Prabhupada escreveu receberam seu convite pessoal para a inauguração do templo Krishna Balarama Mandir. Uma carta a Chayavana Maharaja na África Ocidental, Prabhupada escreveu: Você deseja ver-me e também tem algumas coisas importantes para discutir consigo, de modo que a melhor coisa a fazermos seria nos encontrarmos no final de julho em Vrindavan, Índia. Estou partindo hoje para os Estados Unidos para comparecer ao Festival de Carros do Senhor Jagannatha em Chicago e São Francisco, mas no final de julho chegarei a Vrindavan. No aniversário de Deus, Krishna Janmashtami, teremos um festival muito grande lá. Quando inauguraremos o nosso templo Krishna Balarama Mandir, instalaremos as formas de Deus no altar. Logo você deve também comparecer para ajudar a conduzir as cerimônias, portanto vê-lo-ei em Vrindavana até o final de julho. O programa de Srila Prabhupada na Universidade La Trobe, em Melbourne, pareceu ser uma reedição do incidente desagradável ocorrido com os radicais em La Salle Pleyel, em Paris. Novamente houve uma grande audiência de estudantes cuja entrada foi gratuita. E aqui também os discípulos prepararam para Prabhupada um assento elevado padronizado. Os devotos realizaram um canto e dança público de Hare Krishna no palco e apresentaram Srila Prabhupada, que passou a falar muito basicamente sobre a distinção entre a alma e o corpo e sobre a necessidade de esta educação estar integrada na vida de todas as pessoas. Mas bastou passar uns 10 minutos para que um jovem na audiência se levantasse e passasse a dirigir infâmias contra Srila Prabhupada. E como o senhor explica o seu Rolls Royce? Interceptou ele. A audiência, que estivera quieta até a interrupção, tornou-se então ruidosa e intranquila. 3 dos discípulos mais agressivos de Srila Prabhupada deixaram a fileira da frente e foram para os fundos, onde o homem estava vociferando. Nesse ínterim, Srila Prabhupada parou de falar e tolerantemente ficou sentado aguardando. Os brados pararam e ele recomeçou.
Como eu estava explicando, na vida material mudamos de um corpo para outro. Esta condição de vida não é muito boa. Ninguém deseja morrer, mas somos forçados a morrer. Após 5 minutos, os impropérios voltaram a irromper. Desta vez, os 3 discípulos de Srila Prabhupada empurraram os caluniadores porta fora. Na luta, um dos estudantes puxou uma faca de sua bota, mas um devoto o desarmou. Vaishnavismo não é covardismo. A atmosfera dentro do auditório tornou-se tensa e muitas pessoas ficaram falando alto. Algumas levantaram-se para sair. Madhudwisha Swami, pegando o microfone, pediu aos estudantes que permanecessem calmos e continuassem a ouvir Srila Prabhupada. Alguns estudantes na audiência pareciam estar prestes a cometer violências e os devotos ficaram apreensivos quanto à segurança de Prabhupada. Mas Prabhupada estava desejoso de continuar. Ele pediu perguntas e um estudante falou: "Sou cristão." Eu tenho que rir, Bímola. Tem gente que acha que é cristão de verdade, sem seguir Cristo, né? Cristão é quem segue Cristo. Eu nunca vi um nem pela televisão, Bímola. Mas tudo bem, vamos lá. O estudante: "Sou cristão e gostaria de saber qual é a sua opinião sobre Jesus Cristo." E Srila Prabhupada responde: "Respeitamos Jesus Cristo tanto quanto você o respeita, pois ele é um representante de Deus, um filho de Deus. Também estamos falando de Deus, logo respeitamo-lo como nossa maior consideração." Desculpem, com nossa, tá? Vou ler de novo. "Também estamos falando de Deus, Krishna. Logo, respeitamo-lo com nossa maior veneração." Calma, deixa eu virar a página aqui. Pergunta: "O Senhor também é filho de Jesus?" E Srila Prabhupada responde: "Sim, sou servo de Jesus. Não digo que sou Jesus." Pergunta: "Desejo saber se o Senhor tem o poder de Jesus?" E Srila Prabhupada falou: Não tenho o poder de Jesus." E ele pergunta: Bem, recebi o poder de Jesus, risos, pois sou um cristão." E Srila Prabhupada fala: "Está tudo bem, você é cristão. Nós somos krishnianos. Não lembrava disso aqui. Nós somos cristianos. E é praticamente a mesma coisa." Risos e aplausos. E o estudante fala: "Tenho outra pergunta. Acredito que Jesus está voltando e não Krishna. O que vocês pretendem fazer ao verem Jesus?" E risos, né? E Srila Prabhupada responde: "Quando ele vier, que bom, dar-lhe-emos boas-vindas. É uma notícia muito boa saber que Jesus está vindo." E o estudante pergunta: "Jesus não buscou reputação alguma? Ele usava sandálias e foi crucificado entre 2 ladrões. E sua espiritualidade está num Rolls Royce e num assento acolchoado. E todos vocês querem mesmo é dinheiro. Vocês, Krishnas, querem dinheiro." E Srila Prabhupada fala: "Eu não quero dinheiro." E o estudante fala: "E vocês dizem que violência? É nisto que vocês acreditam? Jesus virou a outra face e esperava que os seus seguidores fizessem o mesmo?" E recebeu aplausos. E Srila Prabhupada fala: "Este movimento para a consciência de Deus, Krishna, não é um sistema religioso sentimentalista. É ciência e filosofia." Prabhupada explicou que compreender a consciência de Deus, Krishna, era transcendental ao cristianismo ou ao hinduísmo. Olha, tanta... Nossa, é incrível, Bímola. Parece que eu nunca li essa coleção aqui. Prabhupada explicou que compreender a consciência de Deus, Krishna, era transcendental ao cristianismo ou ao hinduísmo. A verdadeira meta era aprender a amar Deus. É o que Jesus pediu para todo mundo fazer, mas não entenderam, né?
Estão tentando amar Jesus ao invés de amar Deus sobre todas as coisas. E um segundo estudante fala: tem uma pergunta sobre Krishnamurti. Krishnamurti enfatiza que ao falar no mundo ocidental o orador deve falar e apresentar-se como um ocidental, não como um indiano ou como ele falaria na Índia. Ao invés de sentar-se numa plataforma elevada e vestir-se com os paramentos de um monge, Krishnamurti mandaria a pessoa vestir-se com roupas ocidentais e sentar-se numa cadeira. Qual é a sua opinião sobre isto? E Srila Prabhupada fala: na realidade, a pessoa consciente de Deus não é nem ocidental e tampouco oriental. Logo, aonde quer que o devoto vá, aceita ser recebido da maneira como o recebem. Estes devotos providenciaram-me um assento elevado, de modo que aceitei o assento elevado. Se fosse desejo deles que eu me sentasse no chão, aceitá-lo-ia de bom grado. Não faço qualquer objeção a isto ou aquilo, mas como os devotos recebem e prestam honras, isso é bom para eles, pois na realidade devemos honrar o Supremo Senhor Deus, Krishna, e o seu representante. Hoje em dia é diferente, os estudantes não estão aprendendo a honrar, mas na realidade este não é o sistema. De acordo com o sistema védico, deve-se honrar o representante de Deus como se fosse Deus. Outro estudante bem alto diz: o Senhor considera o seu movimento como a maior forma de iluminação que nos dias atuais emana dos Estados Unidos? Que papel específico desempenha o seu movimento no Departamento de Guerra Psicológica da Casa Branca? O Senhor virá este ano participar a 4 de julho de nossa demonstração contra os Estados Unidos e assumirá os verdadeiros tópicos políticos? E novamente muitos estudantes puseram-se a gritar. Madhuri Isha Swami pegou o microfone e disse: se você não se opuser, posso responder. Nosso movimento não é dos Estados Unidos. Se você tem alguma paranoia de que tudo está vindo dos Estados Unidos, bem, quem está atrasado é você e não eu. Aplausos. E em segundo lugar, nosso mestre espiritual foi para os Estados Unidos para iniciar este movimento para a consciência de Deus, Krishna. Por quê? Conseguiu num navio uma passagem gratuita para ir até lá. Se você lhe tivesse enviado uma passagem, provavelmente ele teria vindo para a Austrália primeiro. Assim, ele está tentando propagar o amor a Deus, Krishna Prema. Ele não está tentando iniciar nenhum tipo de movimento político. Ele está tentando deflagrar uma consciência revolucionária. Acho que vocês também se interessam em revolução. Também estamos interessados em revolução, mas estamos interessados na revolução que possa ajudar as pessoas a sentirem paz, quer sejam comunistas ou marxistas, ou o que quer que vocês prefiram chamá-las. Estamos tentando auxiliar as pessoas a obterem felicidade, quer sejam e etc. Os comentários de Madhuri Isha Swami desencadearam o maior protesto vocal da ocasião. O impacto aumentou à medida que, por todo o salão, os estudantes puseram-se a gritar. Não havia nenhuma possibilidade de uma discussão filosófica pacífica. Os aborrecentes sempre sendo manipulados, né, Bímola? Por pessoas demoníacas. É fácil manipular os coitados dos estudantes. Você vê como está na moda falar, a grande mídia fazendo isso todos os dias. Pagos pelos demônios. A maior preocupação dos devotos consistia em tirar do auditório Prabhupada totalmente ileso. Prabhupada levantou-se de seu assento elevado e, escoltado por seus discípulos, saiu por uma porta lateral. Uma grande multidão de estudantes havia se reunido do lado de fora da porta enquanto Prabhupada emergia, mas sem que houvesse quaisquer incidentes. Ele entrou em seu carro que o aguardava.
Enquanto ele andava lentamente de carro entre o aglomerado de estudantes, uma moça chutou o carro com suas botas. E enquanto os devotos entravam em suas caminhonetes, os estudantes atiraram pedras. Finalmente, quando os devotos dirigiram-se para fora do campus, tiveram que passar debaixo de uma passarela elevada, onde os aguardavam alguns alunos que atiraram tinta negra sobre as caminhonetes. Em seu carro, Prabhupada estava a maior parte do tempo calado, mas parecia aborrecido. Disse que no futuro ele só daria palestra em classes às quais fosse convidado. Palestras com portas escancaradas, nunca mais. Srila Prabhupada voou de Melbourne para Chicago, pernoitando no Havaí. Seu roteiro lhe permitia ficar apenas 2 dias em Chicago, onde compareceria ao primeiro festival de carros do Senhor Jagannatha daquela cidade. Posso continuar? Ele tinha muito entusiasmo em promover o festival de carros do Senhor Jagannatha em grandes cidades ao redor do mundo. E embora grandes multidões frequentemente não conseguissem ouvir a filosofia consciente de Deus, Krishna, sem que manifestasse inquietação, ira ou até violência, todos podiam desfrutar de um festival de carros do Senhor Jagannatha e beneficiar-se com isso. Srila Prabhupada escrevera em O Néctar da Devoção, citando o Bhavishya Purana: a pessoa que segue o carro do Senhor Jagannatha, quando os carros vêm se aproximando ou já a ultrapassaram, mesmo que tenha nascido em família inferior, com certeza elevar-se-á à posição em que goza da mesma opulência que Vishnu. Em Jagannatha Puri, Índia, o lar original de adoração a Jagannatha, os ocidentais só podiam ver o Senhor Jagannatha durante o festival anual de carros, quando a deidade saía do templo e passeava em sua carruagem. E, além do mais, muito poucos ocidentais realmente iriam a Jagannatha Puri. Mas Srila Prabhupada e seu movimento para a consciência de Deus, Krishna, estavam tornando o Senhor Jagannatha disponível a todos, fazendo o festival de carros do Senhor Jagannatha percorrer as ruas principais das cidades ocidentais. Isto poderia parecer esquisito para o americano ou o australiano comuns, mas do ponto de vista do Senhor Jagannatha e de seus seguidores, era perfeitamente adequado. O Senhor Jagannatha, o Senhor do Universo, era para todos em toda parte, independentemente de nacionalidade ou religião. O festival deste ano de 1974 marcaria o 8º Festival de Carros do Senhor Jagannatha anual de São Francisco. E agora, impelidos por Prabhupada, os devotos em número cada vez maior de cidades começavam a organizar o Festival do Senhor Jagannatha. Srila Prabhupada desejava dar o máximo prestígio a essa espécie de pregação, e assim ele saíra de sua rota para ir a Chicago, onde jamais estivera antes, só para, no carro do Senhor Jagannatha, passear por 1 hora na rua State. Prabhupada sentia que, ao promoverem o festival de carros do Senhor Jagannatha nas cidades de todos os continentes, os seus discípulos derrotariam a religião falsa. E pelo simples fato de desfrutarem de um festival de canções, danças, banquetes, e pelo fato de verem o Senhor Jagannatha, as pessoas desenvolveriam espontânea atração por Deus, Krishna.